Se nós não mudarmos de atitude, de postura, não vai ter vitória nenhuma no ano que vem. Isso é ilusão. As vitórias vão vir se nós tomarmos atitudes reais que vão mudar nossa postura lá no futuro. Então vamos ler esse texto e vamos tirar algumas lições nesse último domingo do ano para a nossa vida sobre essa questão de mudanças. Vamos orar mais uma vez. Senhor, põe essa palavra no nosso coração. Nos ajude a compreender, em nome de Jesus, eu peço. Amém. Ezequias tinha 25 anos. Quantos anos ele tinha? 25 anos de idade. Quando começou a reinar, ele reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez, Ezequias, o rei Ezequias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e diz: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. Algumas lições na vida do rei Ezequias. Primeira lição, ele decidiu fazer o que Deus aprova. O caminho da bênção está aí. É fazer o que Deus aprova. Não adianta você mudar para algo que Deus não aprova, para algo que Deus não quer, para algo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa, antes de mais nada, decidir fazer o que Deus aprova. Não é só mudar, é mudar para fazer o que Deus aprova. Uma pergunta: o que você tem feito? O estilo de vida que você tem vivido é o estilo de vida que agrada a Deus? É o estilo de vida que Deus aprova? É o estilo de vida que Deus abençoa? Não é porque nós estamos rodeados de pessoas que fazem coisas que Deus desaprova, ou que estamos numa sociedade que muitas coisas que Deus desaprova é moralmente certo na nossa sociedade, que nós temos que fazer isso, irmãos. Quando os apóstolos, lá em Atos, foram chamados diante das autoridades judaicas, e eles falaram assim: vocês estão proibidos por lei de falar no nome de Jesus. Eles falaram: então a lei é lei, né? Não, eles falaram assim: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Eu fiz uma lista de desobediências que foram abençoadas por Deus. A mãe de Moisés desobedeceu à lei, mas foi abençoada por Deus, porque ela obedeceu a Deus. Esses homens, os apóstolos, também desobedeceram à lei, mas foram abençoados por Deus. Então, irmãos, você tem que ter coragem para fazer as coisas diferente do que as pessoas do mundo fazem. Tem que ter coragem para ir na contramão do que todo mundo pensa. Você precisa romper com os relacionamentos que te puxam para baixo. Mas espera aí, pastor, como é que eu vou evangelizar se eu não tenho relacionamento? Espera aí. Que tipo de relacionamento que você está falando? Porque se o pecador está caindo e se relaciona com ele para que você o puxe da onde ele está e traga para os caminhos do Senhor, é esse o relacionamento que Deus quer. Mas se você for ter um relacionamento com o perdido para que ele te arraste para onde está, você tem que sair desse relacionamento. Não é saudável para você. Não é saudável para a sua vida. Não é um relacionamento que está te fazendo bem. Se você tem um relacionamento que te puxa para baixo, saia dele. Rompa com ele. Aí está o segredo. Como eu contei aqui, a ilustração do sabonete.
nós temos que ser como o sabonete. Você teve aquele dia assim, chega em casa, você veio do futebol, ou daquela faxina da casa, ou do trabalho, está bem, nessa época de verão, bem suado. Sabe que tem uma diferença entre irmão abençoado e bem suado, né? Está bem suado, né? Com aquele pitiu. E aí você vai lá, toma aquele banho, passa o sabonete no corpo. Aí você vê o sabonete não fica com o cheiro do seu corpo. Ele continua com o cheiro de sabonete, mas o seu corpo fica com o cheiro de sabonete. Assim tem que ser o crente. Tem que ter um relacionamento com o mundo, mas não para pegar o gosto, o cheiro do mundo. É para que o mundo possa sentir o bom perfume de Cristo que está em nós. Amém, irmãos? Então, segunda coisa que nós aprendemos com Ezequias, ele começou logo as mudanças. Versículo 3. No primeiro mês, qual mês que foi, irmãos? Primeiro mês de qual ano? Segundo Crônicas 29:3. No primeiro ano, no primeiro mês do primeiro ano. Não foi no segundo mês, nem no segundo ano, foi no primeiro mês do primeiro ano. Quando que você vai começar a mudar o que precisa mudar na sua vida? Fevereiro, depois que passar as férias? Depois do carnaval? Depois da Páscoa? Mas não muda mais. As mudanças têm que começar logo. Ezequias não começou ali, começou seu reinado determinado que ele ia fazer mudanças. Assim também, irmãos, devemos começar o ano de 2020. Olha que ano importante. Já parou para pensar? Você chegou em 2020. Pensou que você ia chegar em 2020? 2020 é um ano importante. Muita coisa boa para nós em 2020. Mas se você não chegar dia 1º de janeiro e falar assim, eu vou começar a mudanças reais na minha vida, a tomar atitudes e passos reais na minha vida que vão mudar o rumo da minha vida. Eu disse para alguém esses dias, eu falei assim, a oração não muda, a oração, ela nos ajuda a entender os propósitos de Deus, a caminhar nos propósitos de Deus, mas nós temos que mudar o rumo da nossa vida. Quantos relacionamentos conjugais estragados, quantas vidas cheias de pecado, quantos crentes fracos e desanimados. Por quê, irmãos? Porque não estão tomando atitudes que resolvam essas questões na sua vida. Pessoas que estão empacadas, atoladas, estagnadas, porque não mudam, porque não tomam atitudes para mudar. Nós vemos tantas pessoas se lamentando, não é verdade? Nas redes sociais, lamentando. Ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, porque nada dá certo na minha vida, né? Mas não toma atitudes reais que vão realmente, a mudança está na sua mão. Pessoas que ficam reclamando, mas não tomam atitudes. Não vai resolver nada. Daqui a 10 anos, está reclamando ainda, lamentando ainda. Terceiro lugar, ele restaurou a comunhão com o Senhor. Versículo 3. Ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Não haverá mudança real na sua vida se você não consertar o relacionamento com Deus. Você tem tirado um tempo do seu dia para fazer o TSD. O que é TSD? É tempo sozinho com Deus. Um tempo para você ler a palavra e receber de Deus. Um tempo para você colocar a sua vida diante de Deus. Não tenho muito tempo, pastor. Só deu para fazer 10 minutos. Amém, glória a Deus. Deu para fazer 15 minutos. Que bom.
Mas como que você quer mudanças na sua vida se você não tira um minuto para estar com o Senhor? Elias foi um profeta que viveu no tempo da rainha lá, Jezabel. Uma pessoa muito má, que adorava deuses falsos. Um dia, Elias desafiou os profetas de Baal. Quantos eram os profetas de Baal? 850. Lê lá para você ver, não é 450, é 850. Era 450 do Baal e 450 da mulher do Baal. É 400 da mulher do Baal lá, que era, esqueci o nome da dona lá. Mas antes de Elias, e ali todo mundo vê uma coisa que aconteceu ali, e é empolgante. O que foi que aconteceu ali? Elias orou e o fogo desceu. Todo mundo quer ver o fogo descer quando ora, não é, irmãos? Quando você lê lá em Atos, que quando a igreja se reuniu para orar, tremeu o lugar. Não é legal? Não é empolgante você ir orar com os irmãos, assim, naquela vigília de oração, e tremer o local que vocês estão? Mas o que Elias fez antes do fogo cair? Qual foi a primeira coisa que Elias fez? Vocês lembram? Consertou o altar de Deus que estava em ruínas. Como é que você quer que o fogo desça se o altar está em ruínas na sua vida? Conserta o altar. Como é que eu conserto o altar? Simples demais. Tira um tempo do teu dia para estar com o Senhor, para ler a palavra, para poder receber de Deus, para receber a presença de Deus. Conserta o altar, aí o fogo vai cair. Então Ezequias fez isso, a primeira coisa, consertar, abrir as portas do templo e consertar as portas do templo. Naquela época a adoração a Deus se fazia no templo. Hoje ela se faz em espírito e em verdade. Qualquer lugar que você tiver, que você quiser adorar a Deus, você pode adorar. Quarto lugar, ele buscou a santificação dele e do seu povo. Versículo 5. Disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Buscar a santificação. Irmãos, Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Precisamos tirar da nossa vida para o ano de 2020 tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, santificar a nossa vida. Precisamos santificar a nossa casa, precisamos tirar da nossa casa e da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Em quinto lugar, ele rompeu os laços de pecado do passado. Versículo 6 diz assim: nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e lhes deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Então, os seus pais pecaram e não viveram na presença do Senhor. Irmãos, não é porque os seus familiares, os seus amigos, os seus patrões, os seus vizinhos fazem coisas que Deus reprova que você também precisa fazer. Amém, irmãos? Vamos rejeitar isso na nossa vida. Não é porque os nossos antepassados fizeram erros que nós temos que caminhar no caminho deles. Precisamos fazer diferente para sermos abençoados pelo Senhor. Então é isso que Ezequias nos ensina para o novo ano. Precisamos, irmãos, decidir coisas que Deus aprova na nossa vida, andar nos seus caminhos. O resultado dessa história, dessa vida, dessa postura, está em 2 Reis 18.
Quer ver, ó? 2 Reis 18. Eu vou ler aqui o texto para você. 2 Reis 18, versículo 5. Diz assim, ó. 2 Reis 18, 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 7 diz assim: e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Irmãos, se você andar nos caminhos do Senhor e buscar as bênçãos do Senhor, Deus vai te abençoar em tudo que você fizer. A sua vida será uma bênção. Infelizmente, existem pessoas que vivem uma vida travancada porque não andam nos caminhos do Senhor. Então, eu queria colocar algumas aplicações práticas para a nossa vida diante dessas lições que tiramos da vida do rei Ezequias. 2019, acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, não dá mais tempo de fazer. Não dá tempo mais de... Não sei que seja uma coisa muito simples, mas 2019, já foi. Passou rápido. 2020 está aí à nossa frente, uma nova fase, um novo tempo. E eu queria dar uma palavra aqui profética para a tua vida. Tudo de bom para a sua vida está reservado no ano 2020. Mas todas essas coisas boas que Deus tem para te dar dependerão de decisões corretas. Ninguém acerta fazendo coisa errada, meu querido. Ninguém acerta tomando atitudes erradas. Precisamos tomar atitudes corretas. Amém, irmãos? Quem só faz coisa errada, toma decisão errada, nunca consegue alcançar um lugar de equilíbrio, um lugar de paz, um lugar de descanso. Muitas vezes o fato de ficarmos estagnados é porque esperamos mudança nos outros e não promovemos mudanças em nós. Ficamos esperando um governo melhor, uma igreja melhor, um pastor melhor, um patrão melhor, um vizinho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, e nada muda. A situação não melhora. Mas às vezes estamos esperando tanto dos outros, mas nós mesmos não mudamos a nossa maneira de ser. E aí, se você não muda, tudo vai ficar do jeito que estava. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Grande parte delas, irmãos, diz respeito à sua vida. Se você quer mudança real em sua vida, precisa tomar atitudes reais na sua vida. Queria sugerir aqui dois passos para mudança real. Primeiro passo, faça diagnósticos. Um grande problema nosso é, às vezes, não identificar aonde estamos errando. Eu tenho um tio que ele não queria ir ao médico, porque ele tinha medo de que ir ao médico, o médico ia falar que ele tinha problema no coração. Aí um dia falaram, por que o senhor não vai no médico? Ele falou, eu tenho medo do médico falar que eu tenho chagas. Porque a família toda tinha chagas. Aí foi num dia, desmaiou lá durante o banho. Levaram ele no médico, o médico falou, o senhor tem chagas. O senhor devia ter vindo aqui há 15 anos atrás, agora está difícil. Então, irmãos, o problema da falta de diagnóstico está no nosso orgulho, de reconhecer quem somos, o que somos. A Bíblia é clara sobre a necessidade de conhecer a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz,
examine-se o homem a si mesmo. Porque quem examina a si mesmo e julga a si mesmo, não é julgado pelos outros. Examine a si mesmo, as suas atitudes. Pergunte-se para você mesmo se você é uma pessoa fácil de conviver. Pergunte para você mesmo se você é um crente consagrado. Pergunte para você mesmo se você é uma pessoa que está crescendo ou não. Pergunte para você mesmo, olhe no espelho e faça um diagnóstico da sua vida. Enquanto não sabemos do problema, tudo vai continuar do jeito que está e não tomamos atitude nenhuma. Um dos problemas que precisamos eliminar da nossa vida, por exemplo, é a atitude do vitimismo. O que é uma pessoa vitimista? É aquela pessoa que nunca assume a culpa por nada, mas sempre coloca a culpa nos outros. Eu estou assim por culpa dos outros. Esses dias eu vi uma reportagem de uma pessoa morando na rua e falou: o que aconteceu? Ele falou: ninguém olha por mim, ninguém se preocupa com a minha vida. Vitimista. A culpa sempre é de alguém, nunca é minha. Quantas pessoas não padecem a vida inteira por causa de algum problema, mas nunca resolvem, porque está sempre culpando os outros. Problemas, meu querido, sempre vão existir. Olha, me diga o nome de uma pessoa que não tem problema, que não enfrenta adversidade. Mas se você olhar, às vezes o problema do outro é pior do que o seu. É que nem aquela história do cara que ele falou assim: eu vivia reclamando porque não tinha sapato, até o dia que ele encontrou uma pessoa que não tinha os pés. Mas sempre aquela história de: ai, coitadinho de mim. Ah, porque ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Pare com isso. Cresça, vire um adulto. Resolva a sua vida, tome atitudes. A diferença entre o Criador e a vítima é que o Criador se concentra no que quer e como conseguir, enquanto a vítima fica remoendo as coisas que não dão certo na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa com carinho, para você não ficar ofendido. Mas se você tem um pecado na tua vida, a culpa é sua. Se você não cresce na fé, a culpa é sua, não é do seu líder de célula, não é do seu pastor, não é do seu pai, da sua mãe, a culpa é sua. Se você não fez o maná no ano 2019, adivinha de quem é a culpa? É do irmão Luiz Carmanjoso, que não incentivou direito aqui, ué. Vamos melhorar 2020? Poxa vida. Se você está numa enrascada, se meteu numa enrascada, de quem é a culpa? Uma pessoa estava se descabelando porque recebeu 5 multas numa viagem que fez. Mas de quem é a culpa? A culpa é do Bolsonaro, ou é do Lula, ou é da polícia, não sei de quem é a culpa. A culpa de você não estar preparado para o mercado de trabalho é de quem? Se você não perdeu peso no ano 2019, a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Te amarraram, enfiaram comida na tua boca? Se você não orou no ano 2019, a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Nós não podemos, irmãos, ficar tendo atitude de vitimismo, mas devemos fazer um diagnóstico e assumirmos a culpa das nossas mazelas. De quem é a culpa se você se afundou no cheque especial? De quem é a culpa se você está endividado? De quem é a culpa se você está com um problema de relacionamento com alguém? Tome cuidado para não ficar culpando os outros. Segunda aplicação prática: mudança de postura. Você não precisa ser do jeito que você é. Eu vou repetir: você não precisa ser do jeito que você é.
você pode ser diferente. Amém, irmãos? Você pode controlar seu temperamento. Sabia disso, que você pode controlar seu temperamento? Ah, pastor, eu sou filho de alemão com russo. Fica difícil. Não tem nada a ver, querido. Você pode controlar seu temperamento, seu jeito de ser. Ah, eu sou sanguíneo hemorrágico. Não tem nada a ver. Você pode controlar isso. Você pode... Ah, eu sou uma pessoa colérica. Não tem nada a ver. Você pode controlar isso. Você pode controlar seu jeito de ser. Olha, você pode controlar suas finanças. Você pode controlar seus pensamentos. Você pode controlar seus impulsos. Está em suas mãos o direito e o dever de fazer as coisas diferentes. Quem aqui acha que o Brasil precisa mudar? Ah, o Brasil precisa mudar, pastor. Eu fui lá nos Estados Unidos, lá o negócio é diferente. Eu fui lá na Europa, lá é legal, mas o Brasil precisa mudar. E quantas vezes nas redes sociais nós não estamos vendo isso? O Brasil precisa de mudança. Mas sabe quando o Brasil vai começar a mudar? Foi uma campanha, isso aqui eu tirei de uma campanha... agora eu esqueci o nome do órgão lá que fez essa campanha. Mas diz assim, o Brasil vai mudar. Quando o brasileiro mudar nas pequenas corrupções que tem no dia a dia. O Brasil vai mudar quando o brasileiro parar de furar fila. Como que a pessoa quer que o governo não seja corrupto se ele fura fila? Parar de fingir que está dormindo no assento do idoso para não dar o lugar no transporte público. Parar de colar nas provas e exames. Parar de comprar CD e DVD pirata, bolsa pirata, tênis pirata, roupa pirata e tantos outros artigos, porque isso é crime. Como que nós queremos um mundo melhor, um Brasil melhor, se muitas vezes o próprio brasileiro é responsável por tantas corrupções no dia a dia? O Brasil vai mudar quando nós pararmos de repassar fofocas e notícias falsas nas redes sociais. E isso é demais. É todo dia, toda hora ter um monte de notícias falsas. Fofocas, mentiras sendo espalhadas pelas redes sociais. O Brasil vai mudar quando cada cidadão colocar no currículo as atividades que não sabe executar com habilidade. E não mentir para conseguir algo, não negociar para conseguir algo. Passar a falar a verdade em todos os momentos. O Brasil vai mudar quando nenhum colega mais bater o ponto para o colega que chegou atrasado. O Brasil vai mudar quando pararem de fazer gato de eletricidade, roubar TV a cabo do vizinho. O Brasil vai mudar quando o brasileiro parar de violar embalagens no mercado para dar uma bolachinha para a criança e deixar a embalagem aberta lá. O Brasil vai mudar quando os brasileiros pararem de subornar o guarda para não receber multa, ou não aceitar nenhum tipo de suborno para se beneficiar de nada. O Brasil vai mudar quando o brasileiro parar de furar sinal vermelho, fazer conversões proibidas, exceder o excesso de velocidade permitida, estacionar em vagas proibidas no shopping. Uma vez eu fui no shopping, estava vazio o shopping. Mas é impressionante que quase todas as vagas de deficiente estavam cheias. Eu falei, rapaz, deve estar cheio de cadeirante no shopping. Aí eu entrei no shopping, não tinha nenhum. Estava todo mundo andando normalmente. Porque as pessoas não ligam, não se importam. Simplesmente não faz parte da cultura do brasileiro obedecer certas regras de convivência social. Irmãos, nada no Brasil não vai mudar nunca. Vai entrar governo sem governo. Se o brasileiro não deixar de se corromper em pequenas coisas. É nessas coisas que vai mudar a atitude do brasileiro. Quero terminar com aquela frase
que estava lá no começo. Mesmo que nada mude, se eu mudar, tudo muda. Vamos começar a tomar atitudes diferentes no ano de 2020. Se você furava fila, pare de furar fila. Se você viola a embalagem no mercado, pare de violar a embalagem no mercado. Se você estaciona em vaga de deficiente ou idoso, pare de fazer isso. Agradeça a Deus pelas suas pernas e estacione um pouco mais longe. Se você fura sinal vermelho, pare de furar sinal vermelho. Se você anda em excesso de velocidade, não ande mais em excesso de velocidade. Se você não respeita um assento no ônibus, pare de fazer isso, passe a respeitar as coisas. Vamos tomar atitudes, irmãos, nas pequenas coisas que vão fazer a diferença. Alguém vai olhar para você e vai aprender com você. Alguém vai olhar para a sua vida e vai entender que aquilo não pode ser feito. Se um colega falar, bate o ponto lá para mim que eu já estou chegando. Não vou fazer isso. Alguém ligou. Diga que eu não estou. Não faça isso, isso é mentira, é pecado. Deus nunca vai abençoar esse tipo de atitude. Vamos mudar, irmãos. Vamos tomar atitudes que vão fazer a diferença nas pequenas coisas. É triste, às vezes, nós olharmos para uma reportagem como essa, para uma campanha como essa, que o Brasil só vai mudar quando o brasileiro parar de se corromper em pequenas coisas. Aí cobra do governo, cobra das autoridades. Mas se uma pessoa fura uma fila, compra um DVD pirata, um produto pirata, ele é corrupto tanto quanto. Não podemos ser assim. Vamos fazer diferente. Vamos ser diferentes. Vamos ser luz nessas trevas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Pai, quantas vezes nós já fizemos pequenas corrupções na nossa vida. Quantas vezes, Pai, não levamos a santificação a sério. Quantas vezes, Pai, pequenas coisas, pequenos detalhes da nossa vida, nós não nos importamos em fazer corretamente. Nos ajude, Pai, a podermos sair daqui essa noite, tomando uma atitude na nossa vida que vai mudar a nossa postura, o nosso jeito de ser, meu Deus. Pai, nos ajude, Deus, para que possamos ser aquela pessoa que o Senhor quer que nós sejamos no ano de 2020. Abençoa essa igreja, cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.